Bom dia, tudo bom aí com vocês? Aqui quem fala de novo é o Rodolfo Andrello. Eu estou aqui trazendo mais um vídeo para a gente dar continuidade na nossa série de Introdução à Economia. Esse é o terceiro vídeo da série. Eu já estava falando um pouco sobre os fatores que têm uma boa correlação com o dinheiro, que permitem que a gente compreenda o fenômeno monetário. Então hoje eu resolvi falar um pouco sobre episódios de hiperinflação. Eu vou comentar um pouco as especificidades de cada um desses episódios. Vou mencionar quatro, talvez cinco episódios que aconteceram na história recente. E, de quebra, como um contraste, aí, a título de comparação, eu vou trazer também alguns casos de países que tiveram uma estabilidade financeira bastante marcante, onde a estabilidade de preços foi um fator predominante, principalmente durante boa parte do século XX, né? Então a gente vai pensar o que levou cada um desses países a ter suas crises de hiperinflação, o que leva esses outros países, né, que estão no outro canto aí do fenômeno, a não terem experimentado uma inflação sequer significativa, né? Boa parte deles na casa aí de valores abaixo de 1% ao ano, o que já é praticamente impensável mesmo para os nossos padrões brasileiros do plano real, onde a média gira em torno de 4 a 5% ao ano. Então a gente vai tentar entender e saber de qual modelo é mais propício que nós tenhamos a intenção de nos aproximar, né? Porque eventualmente nos nossos projetos de vida você pode escolher novos países para residir, ou você pode discutir modelos econômicos, suas vantagens e desvantagens, né? E o que eu pretendo trazer aqui são subsídios para que você tome uma decisão um pouco mais robusta em termos de fatos, né? Em termos de embasamento técnico racional. Então vamos falar aí sobre os piores casos de hiperinflação. Eu fiz uma pesquisa rápida, alguns desses fatos são bastante conhecidos de quem acompanha o tema, mas só para fixar na memória e poder trazer para vocês, os casos mais marcantes de hiperinflação que passaram aí pelo registro histórico aconteceram principalmente em países como Hungria, Grécia, Iugoslávia, Alemanha do início do século XX, mais especificamente aí República de Weimar. Você pode encontrar isso na forma de texto escrito Weimar, né? Não é Neymar, é Weimar, W-E-I-M-A-R, mas segundo o chat GPT se pronuncia Weimar. E também o caso muito famoso do Zimbábue. Talvez a Venezuela já tenha entrado nesse top 5. A Argentina, por incrível que pareça, não chegou a competir com esses países, porque alguns deles chegaram a ter uma dobra na carestia, os preços dobraram de tamanho em períodos de menos de um dia, né? A gente já teve momentos no Brasil onde os preços eram remarcados mais uma vez por dia no mercado. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é que os preços dobravam em menos de 24 horas. Então, por exemplo, se você tinha uma determinada quantidade de moeda para comprar um produto de manhã, talvez no outro dia você precisasse do dobro para comprar essa mesma quantidade de produto no mercado. Os episódios de hiperinflação. Boa parte deles esteve relacionado ao fenômeno das guerras, né? Principalmente aí Hungria e República de Weimar.
Mas não só isso. O pior da inflação do Zimbábue, por exemplo, foi 2008. Então já estava muito longe ali do período do entre guerras. Episódios como o da Iugoslávia vieram na esteira da queda do regime comunista, né, da Cortina de Ferro, no final do século XX. E o mais impressionante nesses casos claro, isso vem muito na esteira da impressão desenfreada de dinheiro, o governo geralmente assumindo compromissos que ele não poderia assumir, né? E cada caso, obviamente, tem suas especificidades. Eu acho que o que a gente tem de mais interessante, né, eu esqueci de mencionar, mas Grécia também veio na esteira do período das guerras, né? O pior da hiperinflação grega foi, no caso, em 1944, durante a ocupação nazista. Mas o que a gente tem de constante em todos esses casos? Você tem uma impressão desenfreada de dinheiro. Isso serve de argumento para quem acredita que a expansão da base monetária pode ser salutar. Qual é a base desse argumento? Primeiro, o argumento keynesiano de que você deve expandir a base monetária, você deve injetar recursos na economia para que o governo possa potencializar a ação de setores que estão subutilizados. Então, se eventualmente o governo verifica que, por exemplo, existe uma capacidade ociosa no setor é, de marcenaria, né? De repente o país tem muita madeira e esse recurso está ocioso e você poderia utilizar dessa madeira ou para exportação ou para transformação, né? Então, que poderia ser uma manobra efetiva do governo estimular esse setor específico da economia de modo a preencher essa capacidade ociosa. Mas o que a gente tem de exemplos históricos é que, na verdade, o governo tem uma inteligência muito limitada na hora de verificar os setores da economia que poderiam produzir um resultado melhor, né? Isso porque o mercado, quando ele verifica uma possibilidade de exploração de um setor que está subutilizado, existe um incentivo muito grande, né? Para que você venha, desenvolva um produto que existe demanda e que naquele momento você não tem concorrência, ou você tem uma concorrência muito pequena, né? E existe um excesso daquele recurso sendo ofertado, existe pouca demanda daquele recurso, né? No caso que a gente está trazendo aí, um estoque muito grande de madeira, né, que está subutilizado, né? Mas poderia ser com qualquer recurso natural, até mesmo recursos hídricos, minerais, enfim. O fato é que se você é um agente do mercado e você verifica que é um excedente desses recursos, que existe a possibilidade de que você venha ofertar um recurso desse tipo, onde existe uma demanda que não está sendo satisfeita. Isso é a fórmula para que você traga, né, para que você gere, faça parir literalmente um negócio de grande sucesso. Mas a fórmula keynesiana acaba atribuindo ao Estado, né, aos agentes estatais, aos burocratas, a missão de identificar esses fatores, né, e de trazer a solução para essa capacidade ociosa. Agora, o que a gente tem de exemplos históricos é que o governo, quando ele traz essa expansão da base monetária,
visando a satisfação de alguma necessidade identificada pelos burocratas, né, você corre um sério risco de que esse montante financeiro ele acabe simplesmente por desvalorizar a moeda que já existe, que está em circulação. Isso prejudica a tomada de decisão nos ambientes de negócio, né? Muitas vezes o defensor do modelo keynesiano pode pensar, não, mas tudo bem, ó, o produto precisa ter um aumento de preços, isso vai ter um aumento do salário, então não tem problema, a economia se ajusta. É claro que a economia, né, os setores atuando de uma forma descentralizada, eles têm uma capacidade de adaptação muito grande, né? Tanto que o mercado está aí, apesar da grande quantidade de profecias dizendo que o mercado não sobrevive, vocês entenderam, né? O Karl Marx, por exemplo, já decretou o fim do regime da economia de mercado desde 1848, quando ele publicou o Manifesto Comunista, né? E ali ele tinha a pretensão de identificar que a economia de mercado estava produzindo os seus próprios coveiros, que no caso era a classe proletária, né? Então que o mercado produziria as próprias circunstâncias da sua queda. Isso não se concretizou nos 150 anos subsequentes, não vai se concretizar nos próximos 150 anos. Pelo menos não da forma que o Karl Marx previu. Outros socialistas aí com um pouco mais de miolos funcionais, né, como Bakunin, acabaram percebendo que o proletariado, na verdade, não tinha um ímpeto revolucionário que o Karl Marx atribuiu para essa classe, né? Que, na verdade, quando o proletariado começa a desfrutar de algum grau de ascensão econômica, ele perde imediatamente todo o ímpeto dos ludistas, né, dos quebradores de máquina. Enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Isso trouxe aí algumas discussões dentro das próprias correntes socialistas. Tem um teórico socialista chamado Bernstein, que ele inclusive faz a transição do modelo de socialismo clássico para o modelo de social-democracia, entendendo justamente qual é o fator psicológico que comanda essas classes sociais e que não existe essa possibilidade de uma revolução violenta por parte do proletariado, dentre outras justificativas. A razão é que o proletariado ele se vê numa melhor situação, né, numa economia de mercado, do que o Karl Marx inicialmente previu, do que ele visualizou. Isso já está ultrapassado, mesmo que os teóricos comunistas venham insistindo aí de forma muito intransigente de que essa profecia ela se realizaria em algum momento. Basicamente, a gente não tem por que perder tanto tempo com isso. Fato é que a gente deu uma volta um pouco longa, eu quero retornar então para o fator hiperinflacionário. O que é a causa desse fator hiperinflacionário? São as demandas do governo, geralmente demandas aí ou por guerra, tanto que a gente visualizou que os casos aí mais emblemáticos que aparecem na história tiveram um contexto bélico, ou até mesmo na expansão do Estado enquanto provedor. Tem um carro aqui no estacionamento do condomínio que disparou o alarme. Eu vou tentar. Não, não vai ser necessário, já parou. Eu daria uma pausa para continuar, né? Para não atrapalhar tanto o vídeo.
Mas então os exemplos aí que a gente tem é República de Weimar, Hungria em 1946 e Grécia em 1944 são justamente apoiados em exemplos de um contexto bélico. Esse contexto bélico ele também tem um cunho econômico, né? Porque eu particularmente sou adepto da tese do Saifedean Damous, talvez eu esteja falando errado o nome do cara, mas você pode ler o padrão Bitcoin, The Bitcoin Standard, e ele traz aí uma correlação muito interessante sobre a era dos bancos centrais, que é respectivamente a era onde o governo tem total autonomia e liberdade para fazer a distribuição do fator monetário a seu bel prazer, né? Então ele expande a base monetária sem qualquer tipo de freio, ao contrário de que acontecia em regimes da antiguidade, onde você tinha o metal precioso, principalmente, sendo aí um fator limitante para a expansão da base monetária. Na era dos bancos centrais, você tem muita liberdade por parte dos burocratas em decidir, né, adotar políticas expansionistas, e essa política expansionista ela permite aí aventuras bélicas muito mais pronunciadas, né? Antigamente você teria pelo menos um resquício de limitação, porque o próprio governante não teria à sua disposição metais preciosos em tanta abundância para que ele se envolvesse em todas as aventuras bélicas que ele tivesse ânimo, né, que ele tivesse disposição. É, a era dos bancos centrais ela traz esse fator inovador no funcionamento das guerras de grande escala. Mas não só isso, né? A gente não tem somente o fator bélico, mas a gente tem o fator expansionista, quando o governo assume compromissos que ele, obviamente, não tem um orçamento próprio, um orçamento suficiente. Nesse caso, o exemplo alemão aí da década de 1920, ele também se confunde com o exemplo bélico, porque a gente está falando do período entre guerras. Mas por conta ali da derrota alemã no contexto da Primeira Guerra Mundial, você tem o estabelecimento da chamada República de Weimar, isso em 1918. E o que acontece? Como jurista, eu já observo aí desde o primeiro ano de faculdade, isso um bom tempo atrás, que principalmente os livros de direito constitucional trazem alguns exemplos de países que foram aí, entre aspas, pioneiros na adoção de políticas sociais. Talvez você conheça um pouco da dinâmica de direitos de primeira geração, primeira, segunda geração ou dimensão. Essa discussão de nomenclatura aí para a gente é irrelevante, mas você pode achar essa terminologia. O que acontece? Em um breve resumo, os direitos de primeira geração são os direitos negativos, que são aqueles que impõem uma não intervenção do Estado, impõem um não agir. Geralmente, os direitos associados à liberdade individual. Então, o Estado não pode interferir na minha liberdade religiosa, na minha liberdade de pensamento, né, na minha liberdade de empreender, né? Então, eu posso simplesmente colocar um trilho de trem passando por dentro da minha propriedade e, tipo, isso faz parte da minha liberdade individual. Em tese, eu não tenho que pensar se existe uma concordância por parte de um burocrata, né? Se existe um burocrata encastelado em algum lugar que está de acordo com aquele meu empreendimento. Esses direitos foram marcantes aí, principalmente no contexto americano da Era de Ouro, né? Mais especificamente aí século XIX, e esse foi o fator
existem outros, existem fatores culturais aí relacionados à poupança, mas em termos de empreendimento, esse foi o fator que permitiu, né, a grande expansão, o grande boom econômico do século XIX e que fez com que os Estados Unidos chegassem já no século XX, se não efetivamente como a primeira nação no mundo em termos de economia, já com vistas a se tornar a principal liderança mundial. Então a gente tem esses direitos de primeira geração ou primeira dimensão, e no século XX a gente tem o surgimento desses direitos que são os direitos sociais, né? Qualquer livro de direito constitucional que um estudante de primeiro ano vá ler, vai trazer essa divisão. É claro que essa não é uma divisão estanque. Você pode olhar, por exemplo, os projetos de Bismarck, já trazem um pouco ali alguns contornos do que viria a ser o estado de bem-estar social. Mas em termos de implementação legal, assim, com a dimensão que teve, a gente tem realmente o século XX como um momento de maior profusão desse welfare state. Então, os livros de constitucional vão apontar principalmente para a Constituição do México, ali no começo do século XX. A data exata agora me foge, mas da República de Weimar também, no período do Entre Guerras, trazendo aí essa previsão de bem-estar social. Na República de Weimar, então você tem uma demanda principalmente ali dos tratados de paz que foram assinados pela Alemanha nesse período, assumindo aí principalmente a responsabilidade total pela Primeira Guerra Mundial e assumindo vários encargos que ela não iria conseguir corresponder, né? Ela com certeza não poderia corresponder aos encargos financeiros, econômicos que lhe foram atribuídas aí como parte perdedora da guerra. Então, a gente tem também um segundo elemento da parte do estado de bem-estar social, que a doutrina jurídica coloca isso como um avanço, coloca essa previsão de normas constitucionais, trazendo aí essas previsões constitucionais de welfare state como sendo um avanço, né? Como sendo algo que hoje as repúblicas modernas, né, os estados constitucionais modernos, têm que mirar para trás e ver, nossa, olha, que glorioso que foi por parte da Alemanha adotar essa medida de bem-estar social. Porém, se os alemães não tinham condição de cumprir com as exigências do pós-guerra, muito, muito menos condições teriam também de expandir esse estado de bem-estar social, né? E isso necessariamente contribuiu para o evento hiperinflacionário que a gente já está comentando desde o início do vídeo, né? O fato é que na República de Weimar você tem exemplos pitorescos, né? De, por exemplo, um padre que teve a sua mala de dinheiro roubada. Aí você pensa, nossa, levaram uma mala inteira de dinheiro. Não, levaram uma mala e deixaram o dinheiro para trás, porque praticamente as cédulas do regime não prestavam, né? E aí você pensa, se a ocasião trouxe tanto caos, você consegue vislumbrar o contexto político desesperador que oportunizou o aparecimento de um projeto salvífico, né, um grande salvador, né, que se apresentou como um projeto de reerguer, de apelo para o orgulho nacional, que foi o projeto nacional socialista dos trabalhadores alemães, né? Então, quando aparece um sujeito, né, e aí a gente tem que lembrar que a gente está visualizando o contexto
do nacionalsocialismo a partir daquilo que a gente conhece, né? Dos campos de concentração, né? Mas para um alemão ali dos anos 20, dos anos 30, onde esses eventos ainda não eram ocorridos, né? E você tem uma situação desesperadora e aparece um sujeito ali desfrutando ali de um certo dom de carisma e trazendo a possibilidade de uma virada de mesa, isso acabou convergindo ali com o desespero da população, né? Houveram outros fatores, a gente sabe que o uso da publicidade pela propaganda do regime foi uma coisa fora de série, o uso do rádio principalmente, né? São vários fatores aí que contribuíram para a situação trágica que a gente viu se desdobrar, mas de fato, talvez isso tudo não tivesse ocorrido se as decisões econômicas não tivessem sido tão desastrosas, né? A gente de fato nunca vai ter a oportunidade de visualizar como teria sido se as decisões fossem diferentes. Mas o que a gente pode trazer de lição para hoje, se a gente não quer repetir os erros do passado, é simplesmente que a gente não pode apostar no mesmo tipo de fórmula. E me assusta muito que esse tipo de solução continue a ser apregoada como se fosse algo notadamente positivo, né? Os livros de direito constitucional, como eu já abordei, tratam disso de uma forma muito positiva, né? Os projetos de nacional desenvolvimentismo tratam aí os direitos sociais como necessariamente um avanço, independente se isso vai realmente trazer uma melhoria do bem-estar. Isso é um vício aí da interpretação jurídica, porque principalmente a interpretação baseada nas teorias do Hans Kelsen impõe que uma interpretação científica do direito deve considerar apenas o conteúdo da lei, né? E não da economia, não da filosofia, né? Não da história, mas simplesmente o conteúdo da lei. Isso supostamente é o que deveria fazer um cientista do direito. E quando esses supostos cientistas olham para uma Constituição, né, a partir de uma leitura de welfare state, keynesiana e desenvolvimentista, eles veem que o conteúdo dessa Constituição prevê a adoção de direitos sociais, eles já celebram isso como um avanço. Não importa se o resultado disso tenha sido a ascensão do regime do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não importa se muito disso está como um fator causal desencadeando a Segunda Guerra Mundial, né? O que importa é se você tem uma letra de uma lei dizendo que agora os pobres terão direito a alguma coisa grátis. E isso é realmente perigoso, né? Então, dito tudo isso, o vídeo está ficando um pouco longo, mas a gente não pode deixar de fechar tratando dos maiores exemplos de estabilidade financeira no século XX, né? Porque um outro desdobramento, aí, uma outra consequência da cultura keynesiana é a crença de que o desenvolvimento de um país, o desenvolvimento salutar de uma economia, depende de um certo grau de inflação. O keynesiano ele sempre tem aquela predisposição de achar que existe algum setor ocioso na economia e que ele pode impulsionar, que ele pode gerar mais riqueza, gerar mais emprego, né? Então, gasto é vida. Eu acredito que você já conheça, essa expressão, porque ela é muito recorrente no debate público brasileiro. Gasto é vida, gasto é tudo, né? Mas gasto requer recursos,
né? Recursos são escassos, nem sempre existem recursos disponíveis e muito recorrentemente o governo acaba expandindo a base monetária para ter acesso a esses recursos que não são imediatamente disponíveis. É, um exemplo pitoresco, fazendo um breve parênteses, talvez você seja uma pessoa interessada na temática da Revolução Francesa. Existe um exemplo pitoresco que poucas pessoas acabam comentando, mas no contexto da Revolução Francesa também havia uma carestia ali, percebida como uma coisa muito preocupante, até por parte daquelas classes mais pobres e que tomaram as decisões mais violentas no contexto da Revolução. O contexto da Revolução tem diversos grupos, né? Os mais famosos ali, os mais comentados são os jacobinos e os girondinos. Os girondinos ficam ali mais pela ala conservadora, os jacobinos pela ala mais radical, né? Mais revolucionária, propriamente dita. E existe um evento principalmente relacionado ali à carestia do vinho, e o vinho era um dos itens ali de maior consumo dentro da cultura francesa, em Paris principalmente. E essa carestia ali dos itens de consumo básico foi um dos fatores que trouxe, né, que acentuou esse sentimento de revolta, né? Rodolfo, o que você acha da Revolução Francesa? Para dizer isso, eu teria que fatiar a Revolução, né? Existem sim fatores que, gostando ou não, eles traziam um descontentamento, né? Um dos fatores é a taxação. O vinho, principalmente, era bastante sobretaxado. Quando ele entrava em Paris, ele multiplicava o preço final por conta dos impostos que incidiam. Mas é claro que existem também várias lendas sobre a Revolução Francesa. Tem aquela questão do pão, se não tem pão, comam brioches, mas isso na verdade é uma lenda, né? Essa frase nunca foi dita e supostamente isso legitimava as ações violentas, mas é uma falsificação histórica. Tem muita falsificação histórica relacionada à Bastilha, né? Mas eu posso trazer isso com maiores detalhes num outro vídeo. O que importa para o vídeo de hoje é que a gente tem também no contexto da Revolução Francesa um contexto de carestia. E um contexto que foi, se não foi determinante, foi certamente um dos fatores que impulsionou os resultados que a gente conhece. Inclusive tem uma pichação ali nos muros, já na parte externa, então provavelmente isso foi feito antes da cidade ser tomada ali, o interior, de que o vinho custava 12 sóis, mas que agora eles poderiam tomar vinho por 3 sóis. Eu não fui pesquisar o poder de compra dessa moeda especificamente para trazer, mas o fato é que aí você já tem uma expectativa de uma diminuição de 3 quartos no valor de um produto que era considerado produto básico. E isso os revolucionários tentaram ali, tanto pela cessação de alguns impostos, como por decretos de congelamento de preços, que a gente sabe que nunca funcionou e jamais funcionará. Mas o fato é que sim, carestia fazia parte do contexto de animosidades da Revolução Francesa. Trago isso com mais detalhes em outro momento. Então a gente tem ali, da mesma forma que no século XX a gente teve os maiores exemplos de hiperinflação, a gente tem também alguns casos de economias funcionando de uma forma bastante salutar quando comparadas aí com esses outros eventos trágicos.
E quais foram os países aí que mais se destacaram pela preservação do poder de compra da moeda? Bom, dentre eles, a própria Suíça, e essa dispensa apresentações, né? Ela foi neutra durante a Segunda Guerra. Muitos países tinham na Suíça seu porto seguro ali para manutenção dos seus recursos. Então, guerra não é um bom empreendimento financeiro. Alguns países, algumas pessoas vão lucrar com a guerra, é óbvio. Alguns países também acabam tendo vantagens que eles podem mirar essas vantagens financeiras que em algum momento isso pode fazer sentido pelo cálculo ali dos seus generais, dos seus burocratas, mas, sim, via de regra, se você não está no lado vencedor da guerra, pode apostar que a coisa tende a ser bastante ruim para você. Isso já se confirma pelos vários exemplos que eu trouxe aqui. Mas se você está no lado mais forte, não necessariamente também a sua economia vai desfrutar aí, de resultados positivos. E um bom exemplo disso a gente vê a desvalorização do dólar ali no começo do século XXI. O real e outras moedas se valorizaram bastante em relação ao dólar, principalmente por causa da instabilidade financeira dos Estados Unidos, é, dentre os outros fatores, pelos empreendimentos bélicos ali no Oriente Médio, né? Para o Brasil isso foi bom, né, porque a moeda local se fortaleceu, e isso para um keynesiano é difícil de admitir que a moeda se fortaleceu em relação ao dólar e ainda assim a gente é, prosperou, porque a lógica keynesiana é o inverso. Inclusive no Brasil, a lógica que predominava no período de hiperinflação da década de 80 é que para o país ser competitivo a gente tinha que desvalorizar a moeda. Isso causou o caos inflacionário, que muitos de vocês já conhecem. Então, assim, os países com uma maior estabilidade financeira no século XX foram também, não coincidentemente, alguns dos países mais fortes, mais ricos, né, com uma maior estabilidade social. Suíça, o exemplo que eu já mencionei. Estados Unidos, ele é um ponto problemático, para qualquer interpretação, independente da escola de pensamento, porque ele participou, sim, das principais aventuras bélicas, e na década de 70 o dólar sofreu bastante, com uma foi bastante desapreciado o seu valor. E você conhece que também na década de 70 houve a completa ruptura entre o dólar e o padrão ouro, né? Então não é nenhuma novidade que o dólar tenha passado por momentos de instabilidade, mas o que chega a ser quase um milagre é que a economia americana teve uma boa recuperação, tudo isso em grande parte ao sistema dos petrodólares, né? Você teve uma demanda muito grande por dólares, e por ações ali das empresas de importação e exportação de armas dos Estados Unidos. Como eu falei, algumas pessoas acabam sim lucrando com a guerra, mas o resultado final é sempre bastante negativo, né? Principalmente socialmente negativo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, já já eu volto para uma conclusão rápida, mas, bom, só um minuto. Pedir desculpa aí para vocês que eu tive que fazer essa interrupção. Geralmente isso não seria um problema, porque a gente pode fazer corte no vídeo, mas assim,
Eu não quero ficar perdendo muito tempo editando vídeo, porque para fazer isso com o meu leitor de tela é possível, mas é um pouco trabalhoso, o trabalho acaba não valendo a pena. E de toda forma, para mim também interromper o raciocínio eu acho um pouco ruim, né? Então, mesmo podendo fazer essa pausa aqui, no final das contas, eu tenho que tentar recapitular o que eu já trouxe para vocês no vídeo. Então, é, a minha preferência é tentar não fazer. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto, eu já comentei que os Estados Unidos teve aí um crescimento econômico, uma estabilidade econômica aí decentes, né? A gente sabe que teve esses problemas, mas eles tiveram aí muita demanda pela própria moeda fora do próprio país, né? Eles conseguiram fazer um arranjo que dificilmente é replicável por algum outro país, né? Eles acabaram tornando a moeda deles a moeda do comércio mundial, né? Então, eventualmente, os entusiastas da China podem imaginar que a China produziria o mesmo efeito, mas assim, a gente tem que lembrar que essa transição da moeda com lastro em ouro para a moeda 100% fiduciária, né, a nível global, isso é uma coisa que não tem precedentes, né? A gente já teve países vivendo à base de moeda fiduciária, mas um comércio global, com uma economia completamente desvinculada do ouro e de qualquer commodity. Isso é uma experiência nova. E é por isso que qualquer análise um pouco mais prudente pede que a gente veja isso com calma, com ressalvas, né? Porque não tem como a gente ser entusiasta de um modelo econômico que praticamente não tem testagem histórica. Fora outros padrões, a gente poderia pensar em outras explicações econômicas, mas assim, pensando em termos de história, é a primeira vez que a gente está vendo esse tipo de padrão, onde o dólar é um padrão financeiro mundial, é, as outras moedas se apoiam no dólar e o dólar não se apoia em nada. Ah, o dólar se apoia nas armas dos Estados Unidos. Também, mas é um modelo sui generis, né? É um desafio até tentar interpretar o tipo de sistema global que a gente está vivenciando hoje e de saber por quanto tempo ele vai se manter de pé, né? Porque, como eu disse, em termos históricos, isso é tudo muito novo. A gente está vivenciando um padrão onde esse modelo está vigorando por 50 anos. E 50 anos de história, perto de 5.000 anos de história do ouro, por exemplo, é muito pouco. Quer dizer, o padrão dólar é um padrão que ele se iniciou praticamente ontem. Mas, assim, em termos gerais, a gente tem vários países que estão conseguindo se manter bem. Dentre os países aí com maior estabilidade, a gente viu, além da Suíça e dos Estados Unidos, a própria Alemanha, que é uma questão icônica, porque a gente falou da Alemanha como um dos maiores exemplos de hiperinflação no século passado, no início do século XX. Em compensação, a Alemanha Ocidental, ali, né, no período pós-guerra, teve toda a questão do Plano Marshall, mas ela passou também por um período de grande estabilidade econômica. Essa estabilidade, ela se enfraqueceu um pouco com a reunificação e depois com a mudança dos padrões para a adoção do euro no contexto ali da União Europeia, mas durante praticamente todo o período ali do pós-guerra, durante mais de 50 anos eles tiveram também uma experiência econômica ali bastante interessante, né, de crescimento econômico e de estabilidade do poder de compra da moeda. O Japão é um outro exemplo icônico,
porque no século passado ele se tornou a segunda maior economia do mundo. É, ele acabou sendo ultrapassado pela China, a gente sabe. A China tem suas peculiaridades, tem mais de 1 bilhão de pessoas, então eles têm muito de onde produzir resultados, mas em compensação eles já têm o próprio problema da inversão da pirâmide demográfica, né? Então não é assunto para esse vídeo. A questão é que, em termos de crescimento econômico, o Japão foi assim um dos exemplos mais marcantes. Que no Brasil a gente teve muita gente procurando migrar para o Japão, casar com pessoas do Japão e tentar uma melhor vida econômica lá. É, o crescimento econômico do Japão já não é mais o mesmo, mas o fato é que a estabilidade econômica permanece, né? Tanto no seu período de maior crescimento, como no período atual, onde o Japão já não brilha tanto como antes. O Japão tem sido também um grande exemplo de permanência do poder de compra da moeda. E o Japão também tem uma característica que é a tendência para poupança, né? Enquanto em muitos lugares você tem aí o Estado tendo uma política de expansão da base financeira do M2 para tentar desempenhar em um aquecimento da economia, né? Fazer um boom aí nas compras em certos setores. O Brasil tem esses planos econômicos sempre sazonais, como por exemplo barateamento da linha branca, enfim. No Japão, esse tipo de projeto geralmente não vinga, porque mesmo quando o Japão tem uma poupança, né, tem dinheiro excedente, o japonês não tem o ímpeto de gastar, o japonês tem o ímpeto de poupar, né? Isso é muito cultural ali deles e é algo bastante invejável, né? Então, o keynesianismo ele tem um grande opositor na própria tradição japonesa, né? E países mantendo suas tradições é algo sempre interessante de se ver. Bom, vários outros países aí considerados de primeiro mundo tiveram também uma certa estabilidade econômica no século XX. França, Reino Unido, Austrália, né? Então, os países que foram mais fortes financeiramente conseguiram ter um certo equilíbrio fiscal, um certo equilíbrio na manutenção das suas economias. O que a gente deve extrair de tudo isso é que a gente sempre precisa ter o ímpeto de questionar e de manter aí sob uma grande massa de ceticismo todo esse projeto anunciado de expansão, de aquecimento da economia para tornar a economia mais rica, a economia mais pujante, investimento aí nas gigantes nacionais, nas campeãs nacionais. O Brasil teve muito de tudo isso. Teve muito de tudo isso no governo Vargas, teve muito de tudo isso no governo militar, Lula, Dilma, e até mesmo os governos que se dizem de direita não escaparam muito disso, né? A gente teve aí os produtores do agro nacional enfrentando competição dos agricultores da pecuária a nível internacional e pedindo sobretaxação dos produtos de fora. Isso tudo corresponde ao modelo keynesiano, isso tudo corresponde ao modelo PT, Ciro Gomes. É, e, de novo, vamos dar uma olhada para a história, né? Vamos dar uma olhada aí para os modelos que servem de inspiração para esses governos. Vamos olhar aí para a República de Weimar, vamos olhar aí para a situação econômica do México e vamos se perguntar de novo se é isso que a gente quer. Porque se o jurista tradicional keynesiano
e adepto de Hans Kelsen, não consegue olhar para os efeitos devastadores dessas políticas para países que têm diversos problemas, né? E eles não conseguem pensar duas vezes, eles só pensam em termos de imediatismo, de criação de mais direitos, né? E de mais presença do Estado. A gente precisa olhar realmente para aquelas economias que têm pelo menos apresentado resultados melhores do que a nossa, né? E olhar para aquelas que têm apresentado os piores resultados. Fica bem claro, né, que tipo de linha econômica a gente tem que evitar e que tipo de linha econômica seria prudente a gente considerar adotar, né? Seja em termos aí de imigração, seja em termos de projetos políticos locais, né? Seja a forma que esses projetos venham se apresentar hoje e no futuro. Então, por enquanto, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E no mais é isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ajude aí com a divulgação do canal, deixe seu comentário, seu like. E por enquanto é só. Abraço. Até mais.